E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam na paz de Deus. Vamos aqui iniciar a resolução da apostila que eu passei para vocês. Para quem está vendo aqui do YouTube, de outra plataforma aqui, é uma atividade que eu passei para o pessoal aqui que estão se preparando para o cursinho, para o vestibular de Direito, tá bom? Bora fazer uma apresentação aqui da capa. A UPES é uma instituição, tá, que está ajudando aqui os estudantes com o apoio de professores do sistema aqui educacional, da educação do município, SEDUC, e também da Prefeitura Municipal de Almeirim. Aqui a região é de Almeirim, tá, pessoal? É um município do Pará. Disciplina Biologia, Messias Barbosa dos Santos é o meu nome. Vamos biologar? Biologar é um termo que eu criei, estou inventando, não sei se já existia, mas estou inventando aqui, que é falar, discutir, analisar, criticar, avaliar, tudo que esteja relacionado a disciplinas de biologia. Sem mais delongas, bora para a primeira questão. Deixa aqui eu escolher minha canetinha. Vamos lá. Atualmente, muitas doenças têm preocupado a população mundial, tais como a AIDS, a febre amarela, o possível retorno da varíola e, mais recentemente, a SARS, que é o coronavírus, o Covid. Todas elas são causadas por vírus e sobre esses organismos é incorreto afirmar. Tá. É incorreto afirmar, é o que ele quer. Então vai ter uma informação aqui que vai estar tentando te enganar com uma distorção da verdade, uma informação distorcida sobre os vírus, tá bom? Bora lá procurar a alternativa. Letra A. São estruturalmente semelhantes às bactérias, podendo apresentar DNA ou RNA. Olha só, isso aqui não é verdade, tá? São diferentes. Que coisa horrível, não vou nem mais escrever. São diferentes das bactérias. A gente está falando de vírus, tá, pessoal? Estruturalmente semelhantes, as bactérias são constituídas de células. Vírus não possuem células, são acelulares. Então a estrutura aí já dá para se ter uma noção de que vai ser diferente. Primeiramente, bactérias possuem membrana plasmática, membrana celular, pode ter também a parede celular. E os vírus, o que eles possuem é um capsídeo. Deixa eu tentar escrever de novo aqui, dá vontade de escrever. Capsídeo, que é uma estrutura proteica envolvendo o material genético. Ou eles vão ter um envoltório viral, tá? Envoltório, que coisa horrível. Envoltório viral, que é uma composição de proteínas e lipídios, tá bom? Então essa alternativa aqui, ela tá errada, não tem nada a ver. Essa alternativa é a resposta da questão, tá? Ela quer saber qual a alternativa incorreta. Então isso aqui, ó, é a alternativa da nossa questão, porque isso aqui não é verdade, não são semelhantes às bactérias, são diferentes das bactérias. Isso aqui, ó, pode apresentar DNA ou RNA. Aqui está correto, tá bom? Mas aqui, ó, tá errado. Isso aqui é mentira, isso aqui é falso. Bora ler aqui as outras alternativas para saber o que ela dizia. Apresentam ciclos de vida lítico ou lisogênico. No ciclo lítico, determinam a destruição da célula infectada. Isso mesmo, tá correto. E eu já vi alternativas em questões em que tem esse mesmo enunciado aqui, só que eles pegam esse termo aqui, ó, lítico, e trocam por lisogênico. Então fica a mesma coisa, né, o texto aqui, só que quando vem bem aqui eles mudam o termo, colocam lisogênico. Então ficaria assim, ó, no ciclo lisogênico determinam a destruição da célula. Então isso já ia invalidar a alternativa, ia comprometer ela, porque ele estaria te confundindo, tá? Podendo fazer você marcar a alternativa como correta, se caso pedisse a alternativa correta e ela fosse, né, visível a você como correta, por causa da troca de termos, eles tentam confundir a sua mente, tá bom? Ciclo lítico é o ciclo em que a célula é destruída. Esse termo aqui, ó, esse prefixo lit vem de lise, tá? Que significa quebra. No ciclo lisogênico, o vírus fica dentro da célula, mas sem destruir ela, tá bom? Letra C. Comanda o metabolismo celular do hospedeiro para a produção de proteínas de seu capsídeo e duplicação do seu material genético. Isso mesmo, tá? São parasitas. Letra D. Apresentam a enzima transcriptase reversa quando tem RNA como material genético, que produz um DNA viral para ser integrado do hospedeiro. Por que eles fazem isso, pessoal?
Veja que é uma restrição aqui, tá? É para os vírus que possuem RNA. Quando o RNA é o código genético do vírus, eles vão produzir um DNA semelhante ao da bactéria, tá? Ou de alguma outra célula que ele for invadir. Para quê? Para que esse DNA faça parte, tá, do hospedeiro e ele controle a célula, tá bom? Letra E. São parasitas obrigatórios, mas alguns podem sobreviver cristalizados por muitos anos. Isso aqui é uma característica dos vírus, tá? Eles se cristalizam para poderem durar muito tempo em ambientes hostis, tá bom? Então a resposta correta aqui da nossa questão número 1 é a letra A, porque aqui está incorreto, tá? Essa informação, não são semelhantes, são diferentes. Vamos para a questão número 2? Questão número 2 aqui. Sobre os sintomas e formas de transmissão da hanseníase. Bora lá para uma doença. Hanseníase é uma doença bacteriana, tá? Causada pela bactéria chamada Mycobacterium leprae. Eu só lembrei o nome da bactéria porque está bem aqui. Mycobacterium leprae é o nome da bactéria que causa essa doença que é hanseníase, que antigamente era chamada, ou ainda é chamada, como lepra, tá, pessoal? Por isso que tem aqui, ó, no termo aqui do nome do vírus, a palavra lepra. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a doença aqui aparece muito lá. Então, quem lia, ou vai ler ainda, vai se deparar muito com esse termo, tá? Essa doença, pessoal, ela tem como característica principal suas manchas avermelhadas, esbranquiçadas ou acinzentadas que aparecem no corpo da pessoa, tá? A forma de transmissão dela é de pessoa a pessoa, tá? Ou seja, não possui vetor e ela acontece quando a pessoa entra em contato com a mucosa do contaminado, tá bom? Ou seja, gotículas de água, né? Mucosas é isso, gotículas de água que a pessoa vai estar despejando na fala, tossindo ou espirrando, tá bom? O tratamento dela é com medicamentos ou com a vacina BCG. Bora lá! A gente já sabe o que a gente precisa saber sobre a doença, então bora... não falei muito sobre os sintomas, tá? Só ressaltando mais aqui sobre os sintomas. Além das manchas avermelhadas e as coloradas aí, outro sintoma muito forte da doença é a perda de sensibilidade. Eu não perco o costume de tentar escrever com isso aqui é horrível para escrever. Perda de sensibilidade da pele. Por quê, pessoal? Essa bactéria, ela vai atuar destruindo a comunicação dos impulsos nervosos, tá? Dos nervos, tá? Então ela ataca basicamente os nervos sensitivos da pele. Então a pessoa ela perde aquele sentido de sentir, ela perde aquela capacidade de sentir as coisas e ela adquire uma sensação de formigamento, além também de ferimentos que podem aparecer, pode ter dores pelo corpo, dor de cabeça, enfim, tá bom? Esses são os sintomas principais da doença: as manchas, perda de sensibilidade, sensação de formigamento na pele também é um sintoma da doença, e o tratamento que eu já falei, né, é através de medicamento, tá bom? Bora lá para a letra A, alternativa A. A hanseníase pode ser transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti? Não, tá, pessoal? Aedes aegypti é um mosquito que transmite a dengue, o zika ou chikungunya, tá? Chikungunya. A hanseníase é uma transmissão de pessoa a pessoa, não é, tá, uma doença que precisa de um vetor para transmitir para outra pessoa, como é o caso da dengue, tá bom? A Aedes aegypti é um mosquito, bora lembrar isso. Letra B. Pacientes com hanseníase geralmente apresentam febre alta, dores pelo corpo, anemia e fraqueza muscular. Pessoal, esses sintomas aqui não são característicos da doença hanseníase, tá? Toda vez que vocês ouvirem sobre a doença hanseníase, lembre-se do corpo, tá? Todo manchado, manchas avermelhadas, esbranquiçadas, umas feridas feias que aparecem no corpo. Esse é o principal sintoma que não vai faltar numa alternativa de questão, tá bom? Então, letra B não é. Letra C.
O consumo de carnes mal cozidas contaminadas com Mycobacterium pode levar ao desenvolvimento da doença. Também não, tá, pessoal? Não é com carne mal cozida, é através de mucosa da pessoa, tá? Que a pessoa vai se contaminar. Letra D. Os principais sintomas da doença são a presença de manchas brancas ou avermelhadas na pele e a perda da sensibilidade ao calor, ao frio, à dor e ao toque. É isso mesmo, tá? Tá correto aqui. Esses são os sintomas principais da doença. Letra E. A doença é transmitida pelo contato com sangue contaminado. Não, nada a ver. Através de transfusão de sangue, contato sexual. Aqui ele está falando sobre a AIDS, tá, pessoal? O HIV, o vírus da imunodeficiência humana, tá bom? Então a alternativa correta é a alternativa D, tá? Que fala sobre os sintomas característicos da doença, que são as manchas brancas ou avermelhadas na pele, que pode também aparecer numa outra coloração, a perda de sensibilidade, tem também a sensação de formigamento e dor pelo corpo, tá bom? Questão número 2 resolvida, vamos para a próxima. Bora lá resolver a terceira questão. Devido à sua ampla incidência e aos seus efeitos debilitantes, a malária. Bom, agora vai falar sobre uma doença diferente aqui, porque a malária, pessoal, ela é causada por um protozoário, tá? Protozoário. Esse cara, ele não é vírus, não é nem bactéria, tá? Ele pertence ao reino protista e para se contrair a doença, a pessoa precisa ser picada pelo vetor, tá? A doença tem um vetor, que é um mosquito, tá? Mosquito do gênero Anopheles. É semelhante ao caso das bactérias, tá? Semelhante ao caso da dengue, tá? Que é uma doença que precisa de um vetor para transmitir a uma pessoa, tá bom? Essa doença aqui, ela é muito característica de regiões amazônicas, né? Regiões tropicais. E o sintoma dela principal é a febre, tá? Aquela febre alta que vai deixar o cara acabado. Então, devido à sua incidência e aos seus efeitos debilitantes, a malária é a doença que mais contribui para o sofrimento da população humana da região amazônica. Além de reduzir os esforços das pessoas para desenvolverem seus recursos econômicos, capacidade produtiva e melhorarem suas condições de vida, prejudica a saúde da população e o desenvolvimento socioeconômico da região. Ele repetiu quantas vezes aqui? Econômico, capacidade reprodutiva. Ele repetiu 3 vezes aqui a questão econômica, tá? A malária ela tem um impacto negativo na questão econômica. Essa doença constitui um sério problema socioeconômico para a região. De novo, tá bom? A gente tem que estar ligado em algumas palavras aqui. Ele está sendo muito explícito, né, com o que ele quer reforçar aqui para você entender. O impacto negativo na economia. Essa doença constitui um sério problema econômico para a região citada, a Amazônia. Por que provoca? Provoca o quê? Provoca o quê? Vai estar falando sobre sintomas aqui, né? Então, letra A, febres constantes e intermitentes. Intermitente é aquela febre que está forte, depois dá uma maneirada, só que não demora ela ficar forte de novo. Associadas à fadiga, indisposição, o corpo está com uma sensação corporal de que ela foi quebrada, sabe? Quando você está assim com o corpo quase que aos cacos, sentindo-se mal mesmo, sabe? Como se todos os teus ossos tivessem virado vidro e todos eles estivessem trincados. E dores de cabeça que afastam o doente de suas atividades, tá? Tá aparecendo que é ela. Bora aqui eliminar as outras alternativas se não forem ela. Alternativa B. Imunossupressão, que impossibilita o doente de entrar em contato com outras pessoas sem o uso de máscaras e luvas. Imunossupressão, pessoal, é uma questão que ataca o sistema, é uma questão do sistema imunológico da pessoa, quando o sistema imunológico da pessoa está debilitado, tá bom? Então não tem a ver com a questão aqui da malária, tá bom? Letra C, diarreias agudas e explosivas, não é uma característica da doença malária, tá bom? Não é um tipo de sintoma característico da doença. Letra D, infecção viral contagiosa. Olha aqui, ó, viral, não é uma infecção viral. Só por causa do termo já dá para te considerar o resto aqui, isso aqui está errado.
que faz com que o doente precise de isolamento. Não. Letra E, alterações neurológicas que causam crises epiléticas. Isso aqui está longe, tá? Também não é. Então a resposta correta da questão 3 é mesmo aqui, ó. Letra A. Porque pensando bem, pessoal, olha só. Febres constantes, fadiga, dor de cabeça, é o que vai causar, o que ele disse bem aqui em cima, contribui para o sofrimento da população, ok? E reduz os esforços das pessoas para desenvolverem seus recursos econômicos. Então, é a letra A por causa desses sintomas aqui que vão estar abatendo a pessoa. Bora para a próxima questão. Questão de número 4. Dentre os grupos de doenças citados abaixo, marca a alternativa é que todas elas sejam causadas por vírus. Olha aí. No caso aqui, ele está pedindo todas as doenças que sejam causadas por vírus, tá bom? Então, bora ver uma por uma aqui e descobrir. Eu vou logo falando para vocês quais são as doenças causadas por vírus, por bactérias ou fungos, sei lá. Bora ver aqui. Letra A. Dengue. Dengue é uma doença viral, tá? Vou logo falar para vocês aqui, pessoal. Para termos aqui sucesso, para resolver esse tipo de questão aqui, a gente tem que saber, né, sempre o causador da doença. E não é saber o nome do vírus, ou da bactéria, ou do fungo, tá? Mas só saber se é causado por vírus, ou por bactéria, ou por fungo, ou por protozoário, ou por verme. Só saber isso, tá? Não precisa saber o nome da bactéria, como da Hanseníase, né? Que estava lá dizendo lá o nome da bactéria, é Mycobacterium leprae. Isso daí é uma coisa complicado de decorar, de lembrar. Nem eu mesmo, muita gente não consegue. Tem muitos professores também que não conseguem lembrar, né? Só aqueles que batem cabeça com isso há muito tempo. Então, saber quem é o causador é você saber se quem causa é um vírus ou uma bactéria, tá? Dengue é causado por um vírus. Herpes também é uma doença viral. Cachumba, doença viral. Mononucleose, uma doença viral. Tá aqui a resposta já da questão, tá? São todos vírus. Agora a letra B, qual é a doença aqui que não é viral? Tá logo aqui de cara, tá? Isso aqui é bacteriano, tava aqui na questão anterior, né? Foi na questão aí primeira ou segunda, não lembro. Febre amarela é uma doença viral, hepatite é viral, varíola é viral, dengue é viral, febre amarela é viral, toxoplasmose é causada por um protista, tá? Protista não, protista. É um protozoário que causa a doença. Gripe é viral, AIDS é viral, condiloma acuminado, que é o famoso HPV, né? Que causa aquelas verrugas genitais, coisa horrível, que existe aí em muitas pessoas, elas nem imaginam. Só que o sistema imunológico está lá para, né, chega para lá nelas, elas ficarem lá só na delas, sem se movimentarem. É uma doença viral, HIV, manjada, é doença viral. Gonorreia é uma doença bacteriana, tá bom? E herpes é viral. Catapora é uma doença viral. Osteoporose é causada por um verme, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui, é causada por um verme. Poliomielite é viral. Rubéola é viral, tá ok? Olha aí, olha, rapaz. Tá tudo certo aqui. A alternativa correta é a letra A, porque todas as doenças que estão aqui são causadas por vírus. Bora lá para a próxima questão. Questão de número 5. A leptospirose, a famosa doença do rato. Doença do rato. Por quê, pessoal? Porque o rato é o principal transmissor da doença. O causador é uma bactéria, tá? Que se chama, deixa eu ver, Leptospira interrogans. Eu consegui lembrar do nome da bactéria, tá bom? Mas você não precisa saber um nome, tá? Mas somente que uma bactéria causa a doença. É uma doença bacteriana que afeta o sistema urinário da pessoa. As bactérias se multiplicam lá e é eliminada na urina do rato, tá? Principalmente desse rato aqui. Então, os sintomas eles vão estar envolvendo dor de cabeça, pode dar enjoo, vômito, febre, enfim,
tratamento é através de medicação, tá? A leptospirose é uma doença infecciosa influenciada tanto por características ambientais e sociais. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês, pessoal, sobre essa doença. Ela sempre vai estar associada a esses dois fatores aqui, tá? Fatores de risco, dois fatores de risco, tá? Que é ambiental e social. Por quê? A leptospirose, ela tem uma incidência alta de contaminação numa situação ambiental, que é quando chove muito, chuvas podem criar enchentes e enchentes vão disseminar a urina do rato. E agora, por que social? Qual é a outra característica social? Porque a condição social ela se torna muito propícia para ajudar na contaminação quando não há saneamento básico da água e do esgoto. O esgoto é o local onde os ratos, né, mais se proliferam, eles mais vivem em esgotos. Então, esses dois fatores ambientais, onde vai ter chuvas, enchentes, vai aumentar então a chance de disseminação da urina do rato pelos lugares. Assim como também a questão de falta de limpeza do lixo vai causar, vai atrair ratos, e ratos vão estar também despejando a urina lá para aquele local. Devo falar uma coisa para vocês, que o rato não é o único vetor dessa doença, tá? Pode também o seu gatinho aí, o seu cachorro se tornar vetor dessa doença. Eles não são muito colocados porque o principal é sempre o rato. Mas que se o seu gato, o seu cão, né, se infectar bebendo água, né, que está contaminada, água que sobreveio da chuva e espalhou o urina do rato, está contaminado, seu animal, seu pet lá vai beber a água, ele vai se contaminar e pode passar para você se você vacilar, tá bom? As favelas são áreas em que o risco de contrair essa infecção é elevado porque estão sujeitas a alagamentos e os moradores não têm acesso a saneamento básico. O risco também é maior para indivíduos que trabalham com coleta de lixo ou na construção civil, uma vez que estão mais expostos à lama, ao solo e a outros materiais contaminados. A infecção descrita no texto é causada por A. Larvas infectantes? Não. Esporos de basidomicetos? Quase não consigo falar. Não. Vírus adquiridos? Não, é bacteriano, tá? Bactérias espiroquetas que se multiplicam nos rins de roedores e de outros mamíferos? Perfeito. Olha, outros mamíferos aqui ele até citou. Perfeito, é essa a resposta aqui. Deixa eu ver, a letra E. Não, não é protozoários. Isso aqui, ó, espiroqueta, somente a forma, tá? Da bactéria, que é essa daqui, ó. Deixa eu tentar desenhar. Não consegui desenhar do jeito que é, mas espiroqueta é o nome dado para o tipo de bactéria por causa da sua forma, tá? Existem as bactérias que têm um formato de bastonete, chamados de bacilos, há aquelas outras bactérias redondinhas, chamadas de cocos, há aquelas que são como uma vírgula, chamadas de vibrião, e tem essa daqui como se fosse um pedacinho de miojo, um nicim, tá? É chamado de espiroqueta. Então a resposta aí da questão número 5, que fala sobre a leptospirose e quer saber quem causa, é a letra D, tá? Causada por bactérias espiroquetas que se multiplicam nos rins de roedores e de outros mamíferos, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 6. Dengue e tuberculose. Dengue é uma doença viral, né? Bora se lembrar que ele possui vetor, mosquito, Aedes aegypti, e tuberculose é uma doença bacteriana, tá? Não possui vetor. É uma doença que ataca o sistema respiratório da pessoa. Tem seus principais modos de transmissão representados, respectivamente. Esse aqui é bem fácil, pessoal. Você quer saber que o modo de transmissão, se tem vetor ou não tem? A dengue, eu acabei de falar, né? Tem vetor, tem um mosquitão lá, o cara do Egito, a Aedes aegypti, e tuberculose é de pessoa a pessoa. Então, ele quer aqui que você assinale a alternativa que está respectivamente colocada, ou seja, aqui, ó, primeiro está colocada dengue e segundo a tuberculose. Então você vai colocar aqui primeiramente o tipo de transmissão da dengue, vai assinalar aqui qual deles aqui é o tipo de transmissão da dengue e depois a tuberculose. Primeiramente a dengue, bora ver qual é o tipo de transmissão da dengue. É de espécie humana para espécie humana? Sem necessidade de vetor? Não, né?
precisa de um vetor, tem um mosquito, Aedes aegypti. Letra B, espécie humana, vetor, espécie humana. Olha, é esse aqui, tá? Bora ver a letra C. Outros mamíferos, para outros mamíferos, para a espécie humana. Não, não é esse caso aqui. Isso aqui se assemelha, né, ao que acontece algumas vezes no caso da leptospirose, em que o rato vai contaminar um animal doméstico, né, e aí vai contaminar o ser humano. Então a dengue é a letra B, tá? Qual é a letra B aqui, ó? Temos a letra C, letra D. Bora aqui eliminar a letra A, a letra B, a letra E, porque começam com as alternativas incorretas. Então temos a letra C, a letra D. É muito fácil, né? A letra A aqui, ó, espécie humana para espécie humana. Tuberculose é um tipo de doença infecciológica super contagiosa, porque a pessoa ela vai estar liberando, né, as bactérias ao tossir, vai estar espirrando, vai estar até de falar, em que ela vai estar cuspindo microscopicamente, sabe, né, que é na fala a gente vai estar liberando gotículas de água e isso daí se torna uma forma incidente de contaminação. Então, a resposta correta aqui da questão é B e A, né, que é a alternativa C. Ok, essa foi fácil, bora para a próxima alternativa aqui, ó, próxima questão. Questão número 7. Leptospirose. Leptospirose é uma doença bacteriana, dengue, de novo aqui, dengue é uma doença viral, né? Esse aqui tem vetor e esse aqui tem vetor também, os dois. São doenças que podem ser fatais. A informação sobre as formas de transmissão auxilia a produção a tomar importantes medidas de prevenção. Uma medida profilática que pode impedir a expansão de ambas as doenças é... O que é profilaxia, pessoal? O que é uma medida profilática? Medida profilática, pessoal, é aquilo em que você vai estar agindo, fazendo algo para tentar evitar contaminação ou, né, a proliferação, né, de uma doença. É um cuidado que você tem, né, para a saúde, tá bom? Então ele quer saber aqui um cuidado que você vai ter para evitar ambas as duas doenças aqui, a leptospirose e a dengue. Bora ver aqui as alternativas. É realizar a vacinação periódica da população. Não é essa aqui, pessoal, porque a vacinação ela tem para dengue, mas não tem para leptospirose, tá? Evitar o acúmulo de água de chuva. Evita a dengue, né? Pode ser também para leptospirose. Letra C, controlar a população de insetos de insetos vetores. A leptospirose não tem inseto como vetor, tá? É um rato, um animal. Evitar o contato com água contaminada. Isso aqui faria com que você se contaminasse com a leptospirose, mas se você entrar em contato com larvas, né, só porque elas estão na água, você não vai se contaminar. Bora lembrar aqui que o mosquito, deixa eu desenhar ele aqui, o mosquito, ele vai te contaminar, pessoal, quando ele te picar, tá? Quando ele picar você, a pinça dele vai entrar no teu corpo e a saliva do animal vai estar infestada de vírus. E aí você se contamina, tá bom? Mas a leptospirose não é. Então, a leptospirose você se contamina com o contato, mas não no caso da dengue, tá? Porque é somente com a picada do mosquito. Então, bora excluir aqui. A alternativa correta é a letra B, porque com evitar o acúmulo de água, né? Você vai estar protegendo a região, vai estar evitando que larvas do mosquito Aedes aegypti proliferem, né? E também, né, como eu falei, né, a incidência de água é um grande fator de contaminação para a doença da leptospirose. Então, a alternativa correta aí é a letra B, evitar o acúmulo de água de chuva. Bora aqui para a alternativa. Bora para a próxima questão de número 8. Atualmente, muitas doenças têm preocupado a população mundial, tais como a AIDS, a febre amarela. Pessoal, deixa eu falar aqui para vocês. Na apostila eu cometi um erro, tá? Essa questão aqui de número 8 é a mesma questão de número 1, tá bom? Eu repeti a questão aqui sem querer. Atualmente muitas doenças têm preocupado a população, tal. Então a gente vai desconsiderar, tá, essa questão de número 8 porque ela é repetida. A gente já marcou aqui, tá? Ela fala sobre os vírus
E é para a gente encontrar a resposta incorreta, tá? Que é a letra A aqui, que diz são estruturalmente semelhantes às bactérias, tá? Então bora te considerar ela. Foi um erro meu. Questão de número 9, Mackenzie, tá? Essa aqui é uma universidade que colocou essa questão aí numa prova de vestibular. Deixa eu ver aqui, me ajeitar aqui. Aqui tem um gráfico bem simples, pessoal. É um gráfico instintivo, tá? Para ser lido. O que ele quer saber? Que com relação ao gráfico acima, é correto afirmar que... Tá, ele tá colocando informações sobre o gráfico. Mas para a gente ter uma ideia aqui do que vai estar correto ou não, a gente tem que analisar o gráfico primeiro. Então, bora analisar que ele tem duas setas aqui, tá? Tem a seta de tempo, que está na horizontal, e tem a seta que está na vertical, a seta de número de indivíduos afetados. Então tá, aqui dentro do gráfico tem duas linhas. Primeira linha, tá em ondinha, chamada de curva B. E a segunda linha, chamada de curva A, ela inicia aqui estável e depois dá um aumento significativo. Aqui em cima está descrito o surto da doença, depois cai e normaliza. Então é o seguinte, pessoal, bora analisar aqui. Se aqui a reta para cima, vertical, diz que é o número de infectados, então quando a seta subir, significa que o número de infectados está aumentando. Se a seta descer, né? Se a linha descer, é porque o número de infectados está diminuindo. Quando a seta ela vai em linha reta, significa que não está tendo infectados, tá? O tempo está passando e não está tendo infectados. Aumentou, teve uma grande incidência de infectados. Baixou, acabou a incidência de infectados. Enquanto ele vai progredindo, o tempo está passando, tá bom? Deixa eu apagar aqui esse negócio. Deixa eu apagar aqui. Falar outra coisa aqui para vocês. Bora falar sobre aqui pandemia, endemia, surto e epidemia. Cadê o ponteiro? Pessoal, nós temos surto. Temos endemia, coisa horrorosa, essa minha letra. Temos vou colocar só aqui as iniciais, epidemia, e a maioral de todas aqui, que é a pandemia, pessoal, pandemia. O que é um surto, pessoal? O surto é quando começa a ter um aumento de número de infectados repentino de uma doença. Um exemplo, que aconteceu até comigo recentemente. Numa casa, né, onde tem 5 pessoas, né, de uma família. Chegou uma pessoa doente, estava com tosse, estava com a garganta ruim. E aí, um dia depois, um por um das pessoas dentro da minha casa começaram a ficar doentes. Um por um, as 5 ficaram doentes. Teve um surto de doença lá em casa. Então, o espaço é restrito, tá? Um número repentino de infectados da doença. Uma endemia. Endemia é um tipo de surto, mas que está caracterizado com a região, tá? O local em que vai estar acontecendo uma doença. Porque muitas das vezes a região vai estar propiciando uma condição ambiental característica para um tipo de ser. Já ouviram falar que a floresta amazônica ela é rica em espécies que não existem em outras regiões do globo? Por quê? Porque a região amazônica ela é uma região muito endêmica, a condição climática, a condição vegetativa, umidade, temperatura é muito característica da região amazônica. Não se vê muito isso em outros espaços do mundo. Então, logo, espécies de plantas vão se desenvolver lá que não vai ter em outros lugares, assim como também vai estar atraindo outros animais, animais específicos da região. Então, quando uma doença ela é somente de uma região, de uma localidade, ela é chamada de doença endêmica, só da região. Tá? Epidemia é quando que não tem, né, essa questão aqui de endemia, tá? A região não é
um requisito para que a doença aconteça ali. Não, pode estar acontecendo ali na região amazônica, mas também pode estar acontecendo do outro lado do globo também. Ou do outro lado do globo não, né? Estou exagerando demais. Mas numa região que fica do lado, é a vizinha. Por exemplo, no momento eu estou aqui em Almeirim, tá? E como se sabe aí, nesses últimos meses, últimos anos, tem aparecido aí várias mutações para o vírus da Covid aí, teve surtos, epidemia e pandemia de novo. E assim, às vezes aparece numa região, num estado, como apareceu aqui, né, no município de Almeirim, Pará, e aqui estava tendo a epidemia, estava todo mundo ficando doente. Por quê? Porque alguém de uma outra região, de um outro estado, trouxe para cá, tá? Então aqui a gente ficou todo ferrado também. Quem estava aqui ia para Macapá, que é um município do Amapá, ia levando contaminante e lá ferrava todo mundo, causava uma epidemia. Então a epidemia é quando há o contágio, né, da doença em regiões diferentes, tá? De um espaço, a doença vai estar se espalhando. Agora, a pandemia é quando a doença atinge um nível global, né, de alcance. Sai de um país, vai para outro, vai passando aí e não fica muito difícil de a gente entender isso por causa do exemplo aí da Covid, né, que começou lá na China e foi passando para todos os lugares, né, que podia se imaginar do globo aí. Todos os países tiveram pessoas infectadas com o vírus da Covid, tá bom? Então tá explicado aí, pessoal. Bora lembrar aqui, tá? Que seta para cima aqui é o número de afetados pela doença. A seta aqui para baixo só diz o tempo decorrido. Com relação ao gráfico acima, é correto afirmar que: letra A curva A representa uma epidemia. Representa uma epidemia, pessoal? Eu coloquei bem aqui um Ezinho. Sim, olha o número de infectados. Quando eu disse que o número de infectados aumenta, começa como um surto e vai depois para uma epidemia. Então até que está correto. Como, por exemplo, a malária, ok, tá? Parece ser essa aqui a resposta. Agora ver que é o restante das alternativas. A curva B representa uma epidemia. Curva B é essa daqui, ó. Não, aqui está errado. Não, aqui está muito estável, tá, pessoal? Assim, dá para ver que aumenta um pouquinho o número de infectados, mas depois cai. Aumenta um pouquinho, depois cai. Isso aqui não é uma epidemia. Está longe de ser pandemia. Então, surto também não é. Está mais classificado como endemia, né? Surto vai acontecer um número grande de infectados. Está bem aqui, ó, surto. Um número grande de infectados. Mas aqui teve poucos infectados, depois caiu o número. Depois aumentou. Fica nessa invariabilidade aqui, sabe, do número de infectados. Então não é, tá, uma epidemia. Curva A representa uma endemia. Curva A, tá, esse que tem um grande número de infectados, tá? Disse aqui que tem um surto da doença. Então não é, tá, uma endemia. Endemia tá mais para a letra B até, olha só, porque aqui, ó, é uma concentração aqui frequente do contágio, um controle. Tem um controle aqui, basicamente. Tem um número que não se eleva para uma epidemia, um surto grande e preocupante da doença. Só se for uma questão regional. Pode estar acontecendo uma epidemia de malária aí, numa região que tem muita mata. Lá vai estar acontecendo uma epidemia, pode-se dizer lá. Mas é uma região, mas vai ser por causa da região. Então, é uma questão endêmica. Como, por exemplo, a AIDS. Olha isso aqui. Nada a ver ainda. Letra D. A curva B representa uma pandemia. Curva B, não. Tá longe também. Letra A. Bora ver aqui. Letra A e B representam respectivamente. Então, A, né, é na ordem. 1, 2. Vai começar a falar primeiramente da A. Uma epidemia como a doença Ebola. Epidemia é... E uma endemia como a esquistossomose. Endemia. Olha só, pessoal, perfeito aqui, ó. Epidemia e endemia. Epidemia, letra A. Endemia, letra B. Resposta correta aqui, ó. Letra E. Próxima questão. Questão 10. O influenza vírus pode sofrer mutação, resultando em gripes com sintomas mais graves que uma gripe comum, como, por exemplo, o vírus H1N1. A esse respeito, é correto afirmar que o agente etiológico, o agente
patogênico, não é? O agente causador da doença, que no caso aí é um vírus, tá, pessoal? Influenza vírus. O agente etiológico da gripe se caracteriza por ser sensível ao uso de antibióticos? Não, tá? Galera, antibióticos, medicamentos, eles não surtem efeito contra vírus, tá bom? Os vírus não têm estrutura para que o medicamento surta efeito neles, tá? Os antibióticos, tá? Mais para bactérias, para outros seres, micro-organismos. Vou até apagar aqui para colocar uma dica aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui, ó. Bora lembrar dessa sigla, dessa palavrinha bem aqui ó, no meio do termo. Cadê o ponteiro? Oh, meu Deus do céu. Caneta. Bora lembrar disso aqui, ó. Bio, tá? Antibióticos. Bio, o que significa bio? Significa vida, tá? Antibióticos, bora dizer assim que é somente para seres vivos, né? Que estão vivos. Já vai surtir naqueles seres vivos. Como nós sabemos, os vírus não são considerados seres vivos, tá bom? Então, antibióticos não surtem efeito neles. A sua estrutura é muito simples e passa batido para os medicamentos, tá? O único jeito que dá para combater os vírus é somente reforçando, estimulando o nosso sistema imunológico, tá? E se faz isso principalmente através de vacinas, tá bom? Então, a letra A aqui não é. Bora para a letra B. Ser parasita intracelular obrigatório, tá correto, tá? É uma característica de vírus, isso aqui. Letra C, apresenta parede celular não apresenta parede celular. Eles têm capsídeo ou envelope viral, tá? Envoltório viral. Letra D, possuir DNA ou RNA dentro da célula. Olha isso aqui, pessoal. O vírus, né, o agente etiológico, podem possuir DNA ou RNA onde? Dentro da célula. Chega bem aqui, ó. Aqui erra, tá? Eles não são celulares, não são constituídos de células. Então, por causa disso aqui, ó, tá errado aqui a afirmação, tá? Então, D não é, a letra C não é. Então, é a letra B, tá? Porque, de fato, tá? São seres parasitas, tá? Necessitam entrar dentro da célula. Tá? Por isso que está intracelular. Precisam entrar dentro da célula para que eles consigam utilizar os recursos que as células possuem, e eles não, para se autoduplicarem, tá bom? Resposta correta, letra B. Para a próxima questão. Começou a chover aqui, pessoal, mas bora lá. Questão de número 11. O sequenciamento do genoma das novas variantes do SARS-CoV-2 fornece informações essenciais para os estudos epidemiológicos sobre a pandemia de Covid-19. Esse tipo de abordagem também pode ser aplicado como um modelo didático para facilitar a compreensão da biologia evolutiva, ocorrendo por mecanismos de mutação e seleção, transgênese e clonagem, recombinação e adaptação, isolamento geográfico e reprodutivo. Então, pessoal, ele está falando aqui, ó, está falando sobre abordagem didático sobre biologia evolutiva. Primeiramente, sequenciamento do genoma. O que é isso aqui? Sequenciamento do genoma, pessoal, é uma habilidade hoje científica que utilizam para extrair as informações do DNA, tá? Isso aqui é uma molécula de DNA, por exemplo. O DNA é formado por genes é formado por bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina. Então, assim, todas essas bases vão ser informações contidas no DNA. Então, ele pega gene por gene, gente. Ele pega gene por gene, vai tirando todas essas informações, tá, dos genes, para descobrir aí as informações do cara. Vai saber aí qual é a informação que está no gene, ou qual é o gene que provoca uma tal característica no ser, ou porque ele produz tal substância. E é graças a isso daí, pessoal, que eles conseguem descobrir se existe descendentes hoje de outros seres vivos aí que possuem uma cadeia genética semelhante a dele, que possuem, né, genes que podem ter doado a eles. Ou que também, por isso, podemos saber se o pai é pai mesmo da criança, ou se a mãe é mãe mesmo, porque eles vão pegar o DNA do bebê, vão fazer o sequenciamento do DNA aqui, e aí eles vão comparar,
né, com o sequenciamento da mãe ou do pai. Vamos extrair as informações aqui. E se aqui tiver A, B, B, aí o pai tiver A, B, B, vamos dizer assim, né? É bem simples, né? Eu estou explicando de uma forma bem didática. Ele vai saber que ele herdou aqui, né? Ele herdou aqui um B do pai, vai ter herdado aqui um A, né, do pai também, o que significa que o outro A e o outro B é da mãe. Porque assim, pessoal, um ser vivo ele recebe genes do pai e da mãe, tá? É um par de cromossomos que é um do pai e da mãe. Então, se o filho é mesmo do pai, ele vai ter genes, tá, do pai no bebê, tá, ok? E aí é feito o DNA e se descobre hoje aí quem são os pais fugilões, tá bom? E qual é a disciplina da biologia que trata esses assuntos? É a mutação e seleção natural, né, que fala sobre essa questão aqui da biologia evolutiva, porque sem mutação não acontece evolução. Quase que eu falo ovulação, nada a ver. Sem mutação e seleção não acontece evolução, tá, pessoal? O que é mutação? Mutação é uma mudança no código genético. Por exemplo, aqui nós temos um gene aqui para a cor dos olhos, azul. E aí o pai vai ter um filho, acontece lá um problema, uma mutação, sei lá, na hora da divisão, né, das células, na meiose, e aí o gene sofre uma mudança. Em vez de nascer com o olho azul, ele vai dar agora uma característica de nascer com os olhos com a pupila vermelha. Já pensou isso? Vai estar que nem aqueles personagens do desenho lá dos animes. Então isso aqui vai ser uma mutação dando uma nova característica. E a seleção natural é o seguinte, gente. Se essa característica vai dar uma vantagem positiva para o ser ou negativa. Por exemplo, é o seguinte, vamos dizer que tem duas bactérias, tá? Elas se originaram de uma mesma bactéria, inicialmente, tá? Ancestral comum. Só que uma sofreu mutação. Vou colocar aqui bactéria positiva, que é a nova que sofreu mutação, e a bactéria aqui negativa, que está com o código genético de sempre. Essa mutação positiva porque fez com que ela tivesse uma velocidade maior para se locomover pelo ambiente e digerir, né, nutrientes. Então, assim, vou colocar aqui os nutrientes, tá? Então, essa aqui, se ela consegue se mover mais rápido pelo espaço, ela consegue obter mais alimentos e até mais do que ela deveria, e vai pegar o do outro parceirinho dela. Essa aqui que é mais lenta, ela vai pegar poucos nutrientes, tá? Então isso vai influenciar muito na reprodução dele. Esse aqui, ó, vai conseguir se reproduzir muito mais, vai ter muitas bactérias no meio, e esse aqui, ó, vai ter só um pouquinho. Então esse aqui vai ganhar espaço, e por seleção natural, assim a gente diz, esse aqui vai acabar sumindo, tá, do ambiente, porque as bactérias vão estar conquistando mais espaço que ela, e ela vai estar sendo sufocada e não vai estar conseguindo deixar descendentes suficiente para que a sua existência continue. Então, as disciplinas que tratam, né, sobre a biologia evolutiva de forma didática, que aborda também o sequenciamento do genoma, é a mutação e seleção natural, tá bom? Letra A, alternativa correta da questão. Última questão aqui da apresentação, questão de número 12. Existem atualmente pelo menos 8 tipos de vacinas sendo testadas contra o coronavírus, o coronga, utilizando diferentes vírus ou partes virais. Está um calor aqui. Considerando as características das vacinas que utilizam o próprio vírus, atenuando ou inativando, assinale a alternativa correta. Pessoal, numa vacina, eles vão utilizar vírus atenuando ou podem também utilizar o vírus inativado, tá? O que é o vírus atenuado? É aquele vírus que está fraco, debilitado. Ele está vivo, mas está fraco, se reproduz devagar, está lá no teu corpo e não vai ter muita capacidade de causar uma doença porque o sistema imunológico vai ser mais rápido que ele. Por que fazem isso, né, de injetar o vírus que não está morto dentro do seu corpo? É para fazer com que haja uma resposta imune. Bora lembrar que estamos falando de vírus, não existe antibióticos para vírus. O único soldado que consegue combater esses caras é o nosso sistema imunológico. Então a gente precisa estimular
o nosso corpo, o nosso sistema imune, através de injeções aí, as vacinas que vão estar colocando. Ou um vírus aqui, né, mais fraco, completo, ou vai estar colocando um vírus aqui inativado, um vírus morto. Ou podem também, pessoal, só pegar um pedacinho do vírus lá, ou de uma molécula de DNA do vírus e colocar, né, na vacina e injetar em você. No caso aqui, ele está falando sobre o vírus atenuado, que é o vírus fraco, e um vírus morto, inativado, tá? Qual é o propósito? É somente para causar, né, a resposta imune, porque é o seguinte: o cara vai estar entrando no teu corpo, ou ele vai estar morto, não vai conseguir fazer nada, mas aí o corpo dele está lá. E o teu sistema imunológico vai estar, né, agindo como se fosse mesmo um invasor na ativa, né, 100% vivo. Ele vai olhar aquilo lá e falar: opa, eu tenho que agir. Então ele vai começar a se reforçar, vai se multiplicar lá, vai sinalizar lá os outros caras lá para atacar esse invasor, tá bom? Então, bora aqui ver as alternativas. O que ele quer saber aqui? Atualmente, que utiliza o próprio vírus, assinale a alternativa correta. Então tá. Letra A. O vírus inativado, que é o vírus morto, tá, pessoal? Componente da vacina é um antígeno. O que é um antígeno? É um corpo estranho. Corpo estranho. É tudo aquilo, pessoal, que o teu corpo não reconhece, tá? Quando um vírus, por exemplo, que causa uma doença entra no teu corpo, ele é considerado um corpo estranho. Então, o teu corpo automaticamente vai responder a ele, vai tentar combater e eliminar, né, esse vírus invasor, esse corpo estranho, também chamado de antígeno. O vírus animado é um antígeno capaz de estimular o sistema imune e produzir anticorpos, porém sem causar doença. Tá correto, tá, pessoal? Deixa eu marcar aqui, ó, tá correto. É isso mesmo. Eu acho que já é essa questão, porque não tem nada errado. O vírus inativado, tá, é um vírus morto, componente da vacina, é um antígeno capaz de estimular o sistema imune e produzir anticorpos, porém sem causar doença. Por quê? Porque está morto. Ok. Se fosse o vírus atenuado, aqui estaria errado, porque assim, pessoal, o vírus atenuado pode chegar a causar a doença numa circunstância, né? Se, por exemplo, ou o sistema imune do cara é muito fraco, debilitado, e é por isso que não é recomendado esse tipo de vacina, tá? Para pessoas, por exemplo, que são imunossupressoras, que têm imunossupressão. Essas pessoas não podem receber esse tipo de vacina, porque pode ser fatal para elas, tá? Então, ou se acontecer uma mutação, né, no código genético desse vírus. O vírus está lá dentro do teu corpo, lá ele está fraco, está daquele jeito lá, morto, querendo fazer alguma coisa, não consegue, e de repente acontece uma mutação genética nele que reverte a situação. Em vez de ele estar fraco, como o Popeye, né, sem o espinafre, é como se ele tivesse tomado espinafre e ficasse pomposo e começasse a fazer o estrago, tá bom? Mas não é o caso aqui, porque está falando sobre o vírus inativado. Bora ver as outras alternativas para confirmar essa letra A. B. Quando aplicado no corpo de um indivíduo, o vírus inativado, o vírus morto, é capaz de replicar-se, né? Não é capaz de se replicar porque ele está morto, porém de maneira lenta. Assim, não, isso aqui é o caso do atenuado, tá, pessoal? Que eu acabei de falar. É ele que consegue se replicar, mas de forma lenta. Mas só o atenuado, o que está vivo, o inativado não, é o vírus morto. Então não é. C. Na vacina, o vírus atenuado é um anticorpo que não causa a doença, mas provoca uma resposta imunológica que pode bloquear ou matar o vírus se uma pessoa for infectada. Bem aqui está errado, tá, pessoal? O vírus atenuado é um anticorpo que não causa. Negação aqui, ó. Tá errado isso aqui, só por causa disso daqui, ó. Era para estar assim, ó. Na vacina, o vírus atenuado é um anticorpo que pode causar uma doença, que pode, não é uma coisa, não é uma certeza, pode causar ou não, mas aqui, ó, ele está dando uma negação de certeza, é um anticorpo que não causa doença. Não, o atenuado, que é o vírus vivo, ele pode causar sim a doença, tá? Mas é muito difícil. Então a resposta é incorreta. Letra D. Na vacina, o vírus inativado, que é o vírus morto, é um anticorpo que pode provocar uma resposta imunológica que pode... Opa, eu li errado aqui, não foi? Na vacina, o vírus inativado é um anticorpo que provoca uma resposta imunológica que pode matar o vírus se uma pessoa for infectada. É o vírus morto. Como é que vai matar o vírus que está morto já, tá?
Isso aqui, ó, tá incoerente, tá, pessoal? Isso aqui não faz sentido. Não tem como matar uma coisa que já tá morta. Vai causar uma resposta imunológica, mas não vai matar o que tá morto, tá? Tá errado aqui. Letra E. O vírus atenuado, que é o vírus... vou colocar morto, é o vírus que está vivo, presente na vacina, não é capaz de se replicar. Não é capaz. Tá errado isso aqui, tá? Já acabou aqui, então. A resposta correta é a mesma letra A, o vírus inativado, que é o vírus morto. O componente da vacina é um antígeno capaz de estimular o sistema imune e produzir anticorpos, porém sem causar doença. Corretíssimo. Então tá aí, pessoal, as 12 questões aí resolvidas. Peço perdão aí pela demora em estar repassando aí algumas informações. Peço perdão também pelas minhas falhas na apresentação. Eu estou começando, pessoal, a desbravar aqui com muita força essa nova área aí de resolução de questões assim, na área que aborda Enem, vestibular e tudo. Enquanto também tenho que me preocupar com muita coisa aqui, né, comigo também. Mas assim, pessoal, todo começo ele é assim, é difícil, dificilmente é fácil e dificilmente a gente começa fazendo perfeitamente as coisas, né? A gente começa bem ou ruim, mas vai acontecendo o progresso, tá bom? Então eu peço desculpa qualquer coisa, mas logo logo já vou estar bom, assim como os senhores também que estão estudando, eu creio que estão estudando, em nome de Jesus, né? Vocês vão passar nessa prova aí, eu desejo tudo de bom para vocês e para aqueles também que desejam passar em alguma prova aí de vestibular, do Enem ou algum tipo de teste aí na escola. Muito obrigado pela atenção, até mais.